Boa tarde. Obrigado, Paulo. Antes do Eduardo, eu ainda quero falar qualquer coisa. Em nome da Câmara Municipal de Alenquer, o agradecimento especial, eu não diria um sacrifício, mas foi um esforço suplementar com tanto calor estar aqui entre nós. Portanto, deixar de ir à praia, tomar uns arzinhos frescos. Houve alguém que veio da beira baixa e está cá. Professor Jorge, obrigado pelo seu sacrifício, mas está cá entre nós com uma missão de, no fundo, de partilha do conhecimento. Sócrates foi um grande exemplo daquilo que pretendeu fazer, dignificando a pessoa humana, o indivíduo e o humanismo em si. Eu queria, antes de passar aqui a palavra ao Eduardo, ler aqui um pequeno introito de Fernando Schwartz, antropólogo, filósofo e escritor, presidente da Nova Acrópole em França. Portanto, não vos deve ser muito estranho. É um homem que se relaciona muito bem com as bases e, portanto, vocês, de certeza, que têm esse encaminhamento. Ele dizia assim sobre Sócrates: graças a Sócrates tornou-se possível, através da filosofia, aceder às mais altas sabedorias que apenas se conseguem alcançar através de um procedimento interior, através de uma linguagem filosófica, linguagem acessível da razão. Sócrates encontrou a maneira de transmitir ensinamentos como o pitagorismo e o orfismo, até ali reservados às elites, e conhecimentos de tipo iniciático como aqueles que eram difundidos nos mistérios. Sócrates exprimiu publicamente o que muitos pensavam, mas não ousavam dizer, e o que disse pôs em causa não só o funcionamento das instituições, como o comportamento dos indivíduos. Sócrates foi aquele que, no seu tempo, impedia de pensar em círculo, sem tréguas, e se rebelava contra a instauração de um pensamento único e de forma de hegemonismo. E isso valou-lhe a condenação à morte. Eu faço aqui um parênteses que é bem atual, esta luta contra o pensamento único, contra o hegemonismo. Ele foi morto por isso, por acreditar que era possível uma diferença muito melhor. A sua vida foi a prova de que o ser humano não está condenado a ser vítima da fatalidade e que cada um pode dominar o seu destino. Sócrates não esperou que a felicidade lhe caísse do céu, construiu-a. Porque não foi um vencido, mas um vencedor que destornou o modelo do herói trágico grego. Sócrates estará possivelmente na origem de uma filosofia do entusiasmo. Isto é dito pelo presidente da Nova Acrópole de França, numa alocução, numa obra intitulada precisamente A Sabedoria de Sócrates. Eu peguei neste introito porque é sobre a sabedoria de Sócrates que a nossa conferência vai incidir, a segunda de um conjunto de 5. Já fizemos uma primeira onde se abordou a ética, princípios de moral, a sua relação porque é uma relação intrínseca. Pensamos até que quase no final o professor ajudar-me-á que não há ética sem moral, ou não haverá moral sem ética. Portanto, tal a simbiose dos conceitos que podemos esgrimir. Hoje, a sabedoria de Sócrates tem um outro protagonista, o Eduardo Gonçalves, o meu ilustre braço direito, e força, Eduardo. Obrigado, Luís. E avance. Está bem? Obrigado pela introdução. Antes de começar, dar o agradecimento novamente à Câmara pelo apoio nestas palestras e aqui também agora à Casa e Museu João Mário por nos receber hoje, num dia tranquilo, sem problema. Pegando na sua fala e no livro que falou, o livro o livro que o Luís falou é este, é A Sabedoria de Sócrates, que é um livro da autoria de Fernando Schwartz, foi na altura diretor da Nova Acrópole de França, e é neste livro que eu me baseei para fazer a palestra de hoje, para além de outros, mas essencialmente neste, porque é um livro muito sintético, fácil de ler, não tem grandes intelectualismos, é muito fluido
e nós conseguimos perceber bem a imagem e quem é a personagem de Sócrates através deste pequeno livro. É um livro das edições da Nova Acrópole, por isso está disponível online. Eu não sei quanto é que é. Este foi comprado por mim há 10 anos, mas eu penso que são 9 euros. Acho, não estou em erro. Mas pronto, está disponível, podem consultar. O que é que eu trouxe para vocês hoje? Inicialmente vou falar um bocado sobre o Sócrates, né? A vida de Sócrates, quem é que é a personagem, o contexto histórico. Vou introduzir também um bocado os sofistas, porque a relação de Sócrates com os sofistas é clara e ele, digamos, é o antagonista dos sofistas. É importante saber quem é que eles foram. E vou falar depois de 3 grandes crises que Sócrates teve ao longo da sua vida. Ou seja, nós todos, ao longo das nossas vidas, vamos tendo os nossos desafios, as nossas dificuldades, que vamos superando. Sócrates não foi diferente, e ele teve 3 grandes, que o Fernando aborda aqui no livro, e que fazem de hoje da personagem que chegou até nós. Graças a essas crises, ele soube transformar-se, transmutar-se e ser a personagem que conseguiu chegar até nós. No fim, falaremos um bocado sobre os valores morais que ele falava, e que hoje chegou até nós através dos discursos, essencialmente, de Platão, porque Sócrates não escreveu, não tem texto escrito, tudo o que nós conseguimos e recebemos foi através dos seus discípulos, Platão, Xenofonte, entre outros, essencialmente Platão. E vamos ver então depois alguns destes valores morais e o que é para ele a felicidade, porque há uma relação muito grande para os sofistas e para o próprio Sócrates, a relação da pessoa com a felicidade e como é que essa relação é importante. Então, entrando na vida da personagem, o que é que sabemos ao certo sobre ele? Quando digo sabemos ao certo, estou a falar de informação cruzada entre vários historiadores ou vários filósofos em que dizem a mesma coisa. Porque há uns que dizem uma coisa, outros dizem outra, e às vezes a informação fica um bocado confusa. Sabemos que nasceu em Atenas, o pai, Sofronisco, era escultor, a mãe, Fenareta, era parteira. Isso é certo, prestou serviço militar, ele era um hoplita, prestou serviço militar em 3 diferentes momentos, em 3 guerras diferentes, Potideia, Délio e Antipófis. Anfipólis, desculpa. A partir dos 50 anos, mais ou menos, nunca mais saiu de Atenas, ou seja, foi uma personagem que esteve o tempo todo na sua cidade. Na altura, estamos a falar que eram cidades de Estado, havia várias cidades em Atenas, Esparta e ao longo de toda a Hélade, e ele foi muito fiel à cidade onde ele nasceu. Casou-se, teve 3 filhos. Uns dizem que os 3 filhos eram de Xantipa, outros dizem que os 3 filhos eram de outra mulher, de Mirto, não sabemos. Sabemos que teve 3 filhos e quem é a mulher, a mais famosa é Xantipa, por determinadas circunstâncias, mas não sabe quem é que era a mãe em exato. Foi um dos prítanes em 405. Os prítanes eram os altos magistrados, ou então representantes das diferentes tribos que estavam ou que viviam em Atenas. Ele foi um dos representantes num dado momento e sabemos que foi condenado à morte e ele faleceu em 399. Pronto. Esta informação nós sabemos ao certo que é assim porque há vários personagens a dizer isso. Que outras coisas sabemos dele? Pronto. O pai foi escultor, já disse. Ele, na sua juventude, talvez também tivesse feito algum do trabalho como o pai, ou seja, também deveria ter sido escultor, mas pouco, não muito. Algum dos trabalhos que estão no Parthenon foi feito pelo pai e talvez tenha a mão de Sócrates também lá, não sabemos. Prestou serviço militar, como já disse. O nome de Hoplita é por causa daquele escudo grande que eles tinham. Se viram o filme dos 300, ele tem aquele escudo enorme que se chama o Oplon, daí o nome de Hoplita. Ele tinha toda a sua indumentária de militar, ou seja, ele teve em várias guerras, das quais foi condecorado, salvou a vida a Alcibíades e a Xenofonte, e em algumas dessas guerras ele conseguiu ser nomeado, ou foi condecorado por salvar a vida e por, dizem alguns, ele ter estado... Peço desculpa, só
Por ele, numa das batalhas que estava a perder, ele não deu as costas ao inimigo, ou seja, ele retirou-se sempre a andar para trás, ou olhar sempre para o inimigo para mostrar uma certa fortaleza, não é? E por isso dizem que ele foi condecorado. Como disse, teve 3 filhos e esta comissão dos prítanes foi o primeiro momento em que Sócrates, primeiro ou dos primeiros, em que Sócrates ganhou alguma animosidade perante a plateia, digamos, ou os cidadãos de Atenas. Porquê? Porque esta comissão foi criada para quando estavam a julgar uma série de generais que estiveram em batalha e que deixaram, digamos, morrer ou falecer alguns soldados em batalha e não foram salvos. Os soldados estavam a saber, os generais estavam a conseguir justificar-se, não é? Mas a justiça popular queria que eles fossem mortos, porque muitos dos filhos dos que estavam lá tinham sido mortos na batalha e queriam que os generais fossem condenados. A maior parte desta comissão, dos prítanes, em que Sócrates fazia parte, estava a favor de, sim senhor, seguir a vontade popular e condenar os generais. Só que isso estava contra a lei, na altura. E Sócrates impôs à vontade popular e permitiu a salvação destes generais. Aqui já houve algumas das pessoas ficaram com o Sócrates atravessado, digamos. E nós vamos ver depois no final que ele foi condenado à morte porque tinha ganho muitos inimigos ao longo da vida dele. E este, digamos, seria um dos primeiros momentos. Ele foi condenado à morte por um tribunal e veio a morrer em 399 por causa de uma... Foi uma acusação de 3 inimigos dele que o acusaram de uma série que já vamos ver depois no fim, e a votação de 500 pessoas, houve uma maioria em que decidiram que ele fosse morto. Deram-lhe uma possibilidade de saída, ele tinha que deixar de filosofar ou exiliar-se. Ele não acedeu e decidiu enfrentar a morte conforme ele quis. A vida de Sócrates decorreu numa época um tanto convulsa, se bem que no início da sua vida ele viveu no século de Péricles, ainda apanhou Péricles, o grande estadista grego. Viveu várias guerras, as guerras do Peloponeso, ele fez parte. Ou seja, podemos dizer que foi uma época não fácil, foi uma época de glória, porque foi quando se construiu o Parténon, foi quando se construiu a estátua de Atena, mas também ele viu a queda de Péricles, a queda da democracia, a instauração da tirania, a instauração novamente da democracia, e essa própria democracia iria condená-lo. Ou seja, foi uma época convulsa que ele viveu. Entrando um bocado mais no contexto histórico, do ponto de vista filosófico, ou seja, nós olhamos para a história, para o ponto de vista filosófico, vemos que Sócrates é como se fosse um divisor de águas. Porque nós temos Sócrates, todos os filósofos anteriores a Sócrates estão englobados num grupo que é os pré-socráticos, e os que estão à frente, a filosofia clássica, medieval e moderna, é o outro grupo. Digamos que Sócrates faz aqui uma divisão. Muito se tem dito da questão de quem é que foi o melhor, digamos, filósofo da antiguidade, se foi Sócrates, se foi Platão, se foi Aristóteles. Há digamos, defensores para vários destes personagens, mas só a questão dos anteriores a Sócrates serem chamados pré-socráticos já se calhar quer dizer alguma coisa, e a importância de Sócrates ficou aqui claramente estabelecida. Porquê é que os pré-socráticos, e porquê é que Sócrates é tão importante? Porque os pré-socráticos tinham uma filosofia mais difícil, mais oculta, é como se fosse uma filosofia mais enigmática. A sua maneira de eles falarem, de transmitir os seus conhecimentos,
era muito simbólico, muito digamos, oculto. Ou seja, Sócrates estava preocupado com a vida diária, não é? Com a vida moral, com a felicidade. Os pré-socráticos estavam preocupados com a cosmologia, com de onde é que vimos, o que é que são as estrelas, para onde vamos. E, por exemplo, Tales de Mileto, que é um dos pré-socráticos, diz que o princípio de tudo é a água. É que tudo o que tem é vivo, tem umidade. Como tem umidade, tem água, a água é a origem da vida. Se nós olharmos para isso de uma forma muito simplista, podemos dizer, ele quer dizer que aqui uma garrafa de água é a origem da vida, não é? Talvez não seja isso o que ele queria dizer, né? Talvez estaria associado a uma linguagem mais simbólica. Anaxímenes fala sobre a origem de tudo é o ar. Ele diz que o ar condensado é água e ar rarefeito é fogo. Mas a origem de tudo é o ar. Estão a jogar, cada um joga aqui com os 4 elementos. Parménides diz que a origem de tudo é o ente. Anaximandro diz que tudo é o apeiron. O apeiron, traduzindo, é o infinito, o indeterminado. Ou seja, nós vemos que é uma linguagem mais críptica, mais difícil e que só estudando dentro destas escolas é que alguém poderia tentar encontrar algum sentido. Sócrates aparece no século V, em que, ao mesmo tempo que os sofistas. E o que é que o Sócrates vem fazer e os sofistas? Eles dizem, isso é tudo muito bonito, sim senhor. A origem do mundo, claro que sim, é importante nós sabermos, mas no meu dia-a-dia, para a minha felicidade imediata, não me diz nada. Que o mundo venha da água, do ar, do fogo, é-me indiferente. Eu quero é ser feliz. Ou seja, há uma associação muito grande há um pragmatismo muito grande, tanto por parte dos sofistas, como por parte de Sócrates. Só qual é que é a grande diferença dos sofistas para Sócrates? Para os sofistas, esta felicidade diária que nós temos que atingir está muito associado à riqueza material, aos bens materiais que nós vamos conseguir. Já Sócrates é ao contrário. Ele diz que a riqueza, os materiais, se vierem, tudo bem. Mas isso não é uma felicidade per se. Ou seja, a felicidade é atingida através da virtude. Sendo virtuosos, nós conseguimos ser felizes. É como se fosse um amor à filosofia. Daí a questão de filósofo. Os sofistas estavam mais interessados na formação de habilidades. Eram mais técnicos, eram grandes retóricos, eram, digamos, os primeiros professores ambulantes. Eles iam para várias cidades-estado. Eles conheciam e sabiam que cada cidade tinha as suas características, umas diferentes das outras, e eles iam ajustando o seu discurso de acordo com o sítio onde eles estavam para... Digamos que eles foram os primeiros advogados no sentido de eu consigo, através da minha retórica, vender-te a ideia que tu quiseres. Se tu tens que convencer alguém para vender o teu produto, eu consigo ensinar-te para tu venderes o teu produto. Mais ou menos isto. Sócrates já é diferente. Sócrates está preocupado com a verdade, está preocupado com uma virtude e com a ética, com a moral que falámos na primeira aula ou exposição. Digamos que esta seria a grande diferença. O próprio Aristóteles e o Platão, que foram contemporâneos com os sofistas, Aristóteles vai dizer que os sofistas parecem filósofos porque têm uma boa retórica, uma boa oratória e conseguem falar muito bem, mas na realidade não são. O próprio Platão vai dizer que são seres estranhos, estes sofistas, pois na sua realidade consiste em não ser. Eles preocupam-se com uma realidade alternativa, dissimulam a sua realidade, mas não se preocupam com a realidade real. Então, há aqui uma diferença muito grande entre os dois, se bem que o princípio ou o que eles querem para o ser humano, tanto os sofistas como os Sócrates, é a felicidade. É a felicidade através da virtude de Sócrates ou a felicidade sofística através de nós conseguirmos angariar tudo aquilo que desejamos. A satisfação dos desejos. É algo completamente diferente. Sócrates, através da sua atuação, teve muitos discípulos e os sofistas não se conhece que tivessem tantos discípulos. Ou seja, o que é que acontecia?
Sócrates desenvolveu uma técnica em que ele conseguia, de alguma forma, através da dialética, de ir extraindo a informação da pessoa, fazer com que a pessoa florescesse internamente. Não é uma imposição de fora para dentro da informação, é uma extração, digamos, do ser interior de cada um de nós. Daí ele ter tido tantos discípulos tão diferentes. Ou seja, ele teve um dos discípulos mais importantes foi Platão, não é? Que nós conhecemos hoje em dia. O próprio Xenofonte, que foi um grande general. Antístenes, que foi quem deu origem à escola dos cínicos, e depois dos cínicos teve muita influência nos estoicos, não é? Que influenciaram muito Roma. O próprio Aristipo, que foi quem deu início aos cidenaicos. Ou seja, nós estamos a ver que o Sócrates não tem uma imposição da sua doutrina. Ele consegue perceber a pessoa, consegue de alguma forma extrair dele o que tem de dentro, o que tem de melhor, porque todos nós temos as duas faces, não é? A face brilhante e a face menos brilhante, digamos assim. E Sócrates, através da sua doutrina, através da sua extração e, digamos, imposição da virtude, não é? Quando nós temos uma metodologia virtuosa, nós conseguimos encontrar o nosso ser interior. E isso é que é importante por parte de Sócrates e que faz a diferença para os sofistas, em que os sofistas aplicavam a mesma técnica no sentido de satisfação dos desejos e de acumulação de bens materiais. Isto seria a grande diferença. Há um texto de Xenofonte em que ele vai fazer uma exposição em que há uma discussão entre Sócrates e um sofista. O sofista acusa Sócrates, ele diz: não, Sócrates, você realmente é um ser muito justo, porque não engana por avidez e os seus ensinamentos são muito benéficos. No entanto, você não é sábio. Você não é sábio porque você não cobra pelos seus ensinamentos. Você não iria entregar gratuitamente a sua casa, os seus bens, a qualquer pessoa. Ou seja, os bens têm o seu valor. A sua sabedoria tem o seu valor. Por isso, como você não está a cobrar pelos seus ensinamentos, não dá nenhum valor aos seus ensinamentos. Por isso, você não é sábio. A resposta de Sócrates foi no sentido de dizer que a formosura, a beleza e a sabedoria podem ser entregues de uma forma honesta e desonesta. Nós podemos ser sábios e podemos ser belos e formosos e podemos entregar a nossa sabedoria de uma forma honesta e desonesta. Quando alguém vende a sua formosura, beleza, por dinheiro, é considerado prostituta ou prostituto. Quando alguém, e isso é a beleza ao nível físico, quando alguém vende a sua sabedoria ou a sua beleza ao nível mental, não é? Por dinheiro, cai no mesmo erro. Acaba por ser prostituta ou prostituto ao nível da sabedoria. Quem entrega a sua sabedoria de forma altruísta, não é que não seja sábio, é simplesmente um bom cidadão. É um bom cidadão porque está a ensinar alguém algo que não sabe. E aí fica a diferença em como o sofista tenta tergiversar a maneira de pensar de Sócrates, e Sócrates, muito esperto e sábio, dá-lhe esta resposta. Enfim, entrando já aqui na parte das crises de Sócrates, como disse no início, Sócrates teve 3 crises muito importantes que marcaram o seu percurso. A primeira foi quando Alcibíades, que foi um dos seus alunos, Alcibíades era um aluno muito dotado, física e intelectualmente. Aliás, ele estava na linha da frente de ser o sucessor de Péricles, o grande estadista grego. Pois Péricles era primo da sua mãe. Nós falamos muito da democracia. Na democracia em Atenas, os cidadãos era só 25% da sociedade, porque tínhamos os cidadãos, que eram os nascidos na Grécia, mas depois eles tinham os escravos e tinham outros cidadãos em que não eram
não podiam ser considerados cidadãos, mas também não podiam ser considerados escravos. E agora está-me a faltar o nome. e estes senhores eram como se fossem estrangeiros. Eles não tinham nascido lá, não eram gregos, mas pagavam os seus impostos, faziam tudo, podiam ser comerciantes, não podiam ter cargos de Estado, mas só 25% é que eram, ou que tinham a consideração de ser cidadãos, sim? Não vamos confundir gregos com atenienses. Era de Atenas. Sim, exato, é ateniense, sim, peço desculpa, exatamente. Estamos a falar de Sócrates, que esteve a maior parte do seu tempo em Atenas. Então, este Alcibíades poderia ter sido o sucessor de Péricles e foi um dos grandes... Sócrates tinha muita, esperança nesta personagem. Só que Alcibíades tinha outros intuitos. O seu interesse é o poder, mas não o poder de uma forma de o obter de uma forma altruísta, mas sim maquinou para chegar ao poder. Fez jogadas de poder, chegou à política traindo amigos e correu mal. Correu mal, fugiu para Esparta. Em Esparta seduz a rainha, fica grávida, tem que fugir, vai para a Pérsia, na Pérsia também sai. Ele é um grande general, volta a Atenas, mas pronto, a vida dele não foi muito exemplar e vai exilar-se em Ásia Menor, na atual Turquia. Sócrates, nisto, quando Alcibíades tem estes comportamentos, ele está com mais ou menos 50 anos e ele entra numa crise porque ele não percebe porque é que isto aconteceu. Ou seja, o Alcibíades tinha tantos dotes intelectuais e mesmo de comando, era um grande general, e de alguma forma perdeu-se no caminho. Ele, neste escrutínio interno, né, ele vai isolar-se, vai pensar no que é que aconteceu. Ele se diz que o seu principal erro foi o orgulho. Ou seja, ele pensava que a sua imposição, as aulas, vão fazer com que a virtude se transmita. Ou seja, é uma imposição de fora para dentro. Mas, na realidade, cada um tem que procurar a virtude por si. Ou seja, quando nós crescemos interiormente, é aí que nos transformamos. Não é uma imposição exterior, mas é um crescimento interior. E ele chega à conclusão que ninguém pode viver a virtude no lugar de outro. Nós temos que dar o exemplo e depois, se as pessoas seguem ou não seguem o exemplo, é de acordo com... depende da pessoa. Né? Então aqui seria esta primeira grande crise. A segunda grande crise foi quando um amigo dele, que era o Fonte, vai ao oráculo de Delfos e ele vai perguntar quem é o homem mais sábio de Atenas. A resposta do oráculo é: sábio é Sófocles, mais sábio é Eurípides, de todos os homens o mais sábio é Sócrates. Ele vem com esta resposta, fala para Sócrates, e Sócrates fica a pensar no assunto, porque ele não se considera o mais sábio, longe de se considerar o mais sábio. Mas ele acredita no oráculo a 100%. Ele sabe que todas as mensagens que vêm do oráculo de Delfos são certas. Muitas vezes são enigmáticas e é difícil perceber o que é que são. Mas aqui é claro, de todos os homens o mais sábio é Sócrates. Ele entra numa crise. O que é que ele faz? Ele vai pôr à prova a frase do oráculo. Ele vai falar com as pessoas mais destacadas, digamos, da sociedade ateniense, políticos, poetas, oradores, militares, sacerdotes, e vai tentar ver qual é que é a sabedoria que eles têm. Ele entra muito humildemente para pedir para que eles lhe digam o que é que eles sabem, não é? Eles ficam lisonjeados, porque é o grande Sócrates que vem falar connosco de uma forma muito humilde para ele transmitir, que sim senhor, eu vou transmitir tudo o que eu sei. Só que Sócrates começa a fazer perguntas, umas e outras, atrás de outras, e eles começam a duvidar da sua própria sabedoria. E nisto ele ganha muitos inimigos. Todos estes grandes personagens da sociedade
ganha muitos inimigos, e ele chega à conclusão que, na realidade, ele é o mais sábio, não no sentido de saber muitas coisas, mas porque sabe que é consciente de que não sabe muitas coisas. Daí aquela frase de só sei que nada sei, que em princípio alguns autores dizem que não está escrita em nenhum sítio, não é? Mas a ideia está lá, ou seja, ele é consciente de que há muitas coisas ainda por conhecer. Enquanto que estes sábios, ou denominados pessoas, hoje poderíamos denominar de intelectuais, que se dizem que têm um conhecimento fixo, não é? Eu cheguei a este ponto, sou uma entidade nesta matéria e ninguém chega aqui aos meus pés, não é? Na realidade, essas pessoas, sim senhor, podem ter avançado muito, não é? Podem ter estudado muito de um determinado campo, mas quando chegam a um ponto pararam, e quando uma pessoa para, antes ou depois começa a regredir, não é? Então, Sócrates, sendo consciente desta ignorância, ele consegue, de alguma forma, atacar as lagunas da sua ignorância. Quem é sábio, intelectual, ao nível de pensar que já sabe tudo, já não consegue, é como um copo cheio. Já não dá para meter mais água, não é? Porque está cheio. Então, aqui seria a diferença entre os grandes sábios que o Sócrates foi falar e o próprio Sócrates. Falando após esta crise, o próprio Sócrates vai decidir que o melhor para ele e para a própria cidade, após a primeira crise também, é tentar falar e tentar, digamos, dar à luz a sabedoria de todas as pessoas. Ele diz que a sua mãe era parteira e que ele também era parteiro, mas no sentido de parteiro de almas, ou seja, ele conseguia, de alguma forma, através do diálogo, fazer com que a pessoa pensasse melhor naquilo que sabia, ou que pensava saber que era a verdade. Então, é como se o Sócrates fosse a nossa voz interior, que nós muitas vezes não lhe damos ouvidos por conveniência, não é? Porque não dá jeito e porque é melhor deixá-la lá caladinha, mas o Sócrates ia na rua e falava com as pessoas e às vezes poderia ser indelicado, não é? Deixa-me em paz, deixa-me estar a minha vida que não quer saber nada, não quer estar a chatear-me com isso. Mas ele ia lá e espicaçava. E ele diz que, aqui no livro do Fernando Schwartz, que haveria 3 tipos de homens que Sócrates encontrava. Aqueles que ficavam logo cativados com a eloquência e queriam conhecer mais, não é? Conhecer mais de si próprios e aceitavam as suas lacunas. Havia os que tinham curiosidade, mas que não avançavam no autoconhecimento. Está bem, é curioso, mas continuavam a sua vida. E havia aqueles que rejeitavam completamente a sua metodologia e que não queriam nada, não queriam saber e pronto, e iam à sua vida também. O Sócrates preocupava-se muito com os primeiros, aqueles que estavam realmente e genuinamente interessados na sua melhoria e autoconhecimento. Não é? Só assim é que uma pessoa, quando reconhece e aceita os seus defeitos e aceita corrigi-los, é que se pode transformar e transmutar interiormente. Não é? Então aqui diríamos que Sócrates seria a voz interior que todos nós temos e todos nós a reconhecemos em determinados momentos da nossa vida e que é o nosso mestre interior, e aqui o Sócrates seria o mestre de todos, disponível para todos, neste caso em Atenas. Trouxe aqui um pequeno exemplo que aparece num livro um livro amarelo que fala sobre vários autores de psicologia, da Philosophy Book, ou o livro da filosofia, em que é um exemplo muito rápido. Ele diz assim, é um diálogo entre 2 pessoas. Então, Sócrates chega a uma pessoa e diz: você acha que os deuses sabem tudo? A pessoa: sim, claro, então, eles são deuses. Alguns deuses discordam de outros, uns dos outros? Sim, claro que sim, então eles estão sempre à briga. Nós sabemos, da mitologia grega, os deuses estão todos às turras uns com os outros. Não é? Então, se os deuses discordam sobre o que é verdadeiro e o que é certo? Sim, imagino que sim. Responde o senhor, então o Sócrates. Então,
alguns deuses podem às vezes estar errados. Sim, pode ser. Então os deuses não podem saber tudo. Ou seja, ele começa com uma pergunta a dizer: você acha que os deuses sabem tudo? E a pessoa diz: sim, claro, eles são deuses, sabem tudo. Mas acaba, ao longo da sua altercação, digamos, dialética, a dizer: afinal, os deuses não podem saber tudo. Não é? E esta é a metodologia de Sócrates. Ele vai fazendo perguntas, ele vai entrando, digamos que vai conhecendo a pessoa à medida que vai fazendo as perguntas e vai adaptando as suas perguntas ao que a pessoa vai dizendo. É óbvio que Sócrates tem um conhecimento vasto, não é? Para poder fazer as perguntas certas no momento certo. Não é? Mas o seu processo a maiêutica, digamos, ou a sua dialética, é quando nós conseguimos, de alguma forma, e agora podemos fazer isso internamente, nós próprios, sem necessidade de Sócrates, não é? E aqui, se calhar, entra muito Platão também, quando fala dos arquétipos. E nós temos as nossas opiniões, podem estar certas ou erradas, mas são as nossas opiniões, que depois Sócrates vai pôr à prova, através das perguntas. Mas para pôr à prova, nós precisamos desta dialética socrática, neste caso, através das perguntas, ou dialética interior, para chegar ao mundo inteligível, não é? Dos arquétipos, das ideias. Aí é onde estaria as respostas certas. E esta relação ascendente do movimento da alma ascendente e descendente, que depois nós chegamos, através de uma introspeção interior, a uma ideia, essa ideia depois tem que ser, digamos, descarregada da nuvem para ser posta à prova. No sentido de, imaginemos, a lei da gravidade. A lei da gravidade é assim. Porquê? Porque todos os corpos são atraídos, não é? Então, há aqui um movimento digamos, de purificação ou introspeção, de elevação ao nível das ideias, e depois essa conclusão que nós conseguimos, ou que nós chegamos, tem que ser posta à prova através da objetivação dessa ideia, não é? Isso seria o duplo movimento da alma, que fala o Fernando Schwartz aqui no livro, que é o ascendente e descendente. Ascendente no sentido de nos purificarmos e descendente no sentido de trazer e condensar essa sabedoria connosco. Esse processo é feito através de três momentos. O primeiro, como já falei inicialmente, é o reconhecimento da nossa própria ignorância, ou seja, nós, para podermos melhorar, temos que saber que há algo que está errado. Não é? Sem nós sabermos que isso está errado, não vamos ficar na mesma. Não é? Não somos conscientes que isso existe. Então, para agir ética e moralmente no mundo, temos que nos fazer essa introspeção, ver quais são as nossas ideias erradas, os orgulhos, as nossas justificações, quando às vezes nos justificamos tudo, porque isto me acontece, porque aquilo, a culpa é do outro, a culpa é disto. Não é? Talvez uma introspeção faz-nos bem. Não é? Ou quando nós dizemos, eu sou assim, sempre fui assim, e não vou fazer nada, porque é assim que eu sou e acabou. Isso pode ser, tudo bem, não se julga ninguém, mas a questão é, se isso está a causar algum, digamos, dor interior, é porque algo está mal, não é? Então aí, este reconhecimento é o primeiro passo. O segundo reconhecimento é a purificação ou a refutação, neste caso, do que nos está a acontecer. Ou seja, é purgar todos estes defeitos, todas estas, digamos, vergonhas interiores nossas, não é? Fazer o nosso diálogo interior, falar com o nosso daimon. O Sócrates dizia que ele tinha um daimon que não lhe dizia o que tinha que fazer, mas dizia-lhe o que não fazer. Quando ele decidia fazer uma coisa, eu vou fazer isto, e o daimon dizia-lhe, isso não. Ou a voz interior dele dizia, não, isto não pode ser feito. Mas essa voz interior não lhe dizia o que é que tinha que fazer. Ele fazia e depois o daimon falava ou não falava. Ele fala muito do daimon nesse aspecto. Então, importante aqui essa questão do reconhecimento dos nossos defeitos, trabalhar para os melhorar e depois a maiêutica, ou o processo de purificação, é o nascimento, é o novo nascimento. Quando nós melhoramos algo em nós próprios, tornamos melhor pessoa, não é? Ou tornamos uma pessoa diferente. Não é? Então, esse nascimento, essa maiêutica, é, digamos, o que depois, no final, nós vamos conseguir a felicidade que falava inicialmente. Ou seja, todo este processo
de introspecção, autoconhecimento e necessidade de melhoria para obter a felicidade. Não é? Uma felicidade em que está exposta no livro do Banquete, de Platão, em que ele fala sobre... vão falar sobre a natureza do amor, não é? Cada um dos intervenientes vai falar sobre o amor e Sócrates vem dizer que, na realidade, o bem mais precioso, o bem último do ser humano é a felicidade. Uma pessoa feliz já não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada, nós podemos comparar-nos com os deuses. Nós, humanos, somos infelizes por natureza. Estamos sempre à procura de qualquer coisa. Isto está mal, ou isto, ou aquilo, o meu trabalho, ou o meu parceiro, isto, aquilo, pronto. Os deuses, não os deuses que a mitologia grega fala nessa altura, porque daí ele depois ser acusado de inventar novas divindades, né? Mas a condição de Deus é uma condição de felicidade, e depois já vamos ver melhor. Ou seja, esta toda introspeção e melhoramento é para nos tornar deuses, digamos, se quisermos falar nesse sentido. Para isso, ele vai dizer, e o Fernando Schwartz coloca aqui no livro, que existiriam 4 bens essenciais. O bem último, como já falamos, é a felicidade. Não é? Todos nós queremos ser felizes. Pronto. Para nós conseguirmos essa felicidade, para nós conseguirmos lá chegar, o segundo bem é a virtude. Digamos que é um bem constitutivo da própria felicidade. Para lá chegarmos temos de ser virtuosos. Se a nossa ação não for virtuosa, não vamos ser felizes, porque vamos estar a fazer algo em contra do nosso próprio ser interior e aí qualquer coisa vai correr mal. Depois existiriam os bens secundários e acessórios. Os bens secundários associados ao que temos, o nosso carro, a nossa casa, tudo o que depende de circunstâncias exteriores, que não têm nada, ou não existe nenhuma associação com a moral. Ou seja, os bens podem ser úteis para nós, para alcançar a felicidade, mas não são dependentes. Nós não vamos depender desses bens para ser felizes. E depois estão os bens de consumo, de aparência, em que o seu valor é muito instrumental e não contribuem para uma felicidade durável porque eles próprios são perecíveis. Ou seja, os bens essenciais é a felicidade e a virtude, tudo o resto é acessório, que nós podemos trabalhar, podemos ter mais, menos, mas que por ter mais ou por ter menos não nos vai condicionar a ser mais virtuosos ou mais felizes. Não é? Isto seriam estes bens. Para isso, como é que nós temos uma ação virtuosa? E aí entra muito o que Platão fala na República e em outros textos, em que ele fala sobre... Neste caso, o Fernando Schwartz fala aqui neste livro que existiriam 5 virtudes que nós temos que ter. Temperança, coragem, justiça, sabedoria e piedade. Com estas 5, se nós formos temperantes, corajosos, sábios, justos e piedosos, somos felizes. O que é que isto quer dizer? Por exemplo, porque é que nós nos sentimos mal depois de fazer conscientemente uma má ação? Pela nossa falta de coragem de agir corretamente. Por exemplo, porque é que nos sentimos bem depois de confessar uma má ação? Porque somos justos interiormente connosco próprios e reconhecemos a verdade. Porque é que nos sentimos infelicidade depois de satisfazer um desejo? Porque não tivemos a temperança de controlar esse instinto. Ou seja, aqui, quando estamos a falar de desejos, estamos a falar de todos os instintos mais materiais, não é? Ou comer muito, ou ir de férias. Agora vou ser feliz porque vou de férias para aquela praia. Estamos na praia e somos infelizes na mesma, não é? Pronto. Ele diz que com a temperança, a justiça, a coragem e a sabedoria e a piedade, todos eles conjugados, quando nós somos corajosos, ao mesmo tempo também vamos ter temperança, vamos ter sabedoria, e todos eles conjugados vão nos permitir ter uma atitude em que nós vamos ter essa felicidade interior. Isto é fácil de falar, mas é difícil de fazer. Porque o dia-a-dia é difícil para todos. É fácil ler no livro, o difícil
é mesmo o comportamento virtuoso. Mas todos os dias, pouco e pouco, nós formos ir corrigindo os nossos comportamentos, ou pelo menos ir analisando-os no dia a dia, no final do dia, 5 minutos no final do dia, para ver o que é que fizemos bem, o que é que fizemos pior, onde é que fomos mais corajosos, mais temperantes, mais justos, mais sábios. Assim, a pouco e pouco, conseguimos essa alquimia interior, que é a transformação do chumbo em ouro, não é? Que não é essa transformação dos alquimistas medievais, não é apanhar o chumbo mesmo, o chumbo, e transformá-lo em ouro para ser ricos materialmente, não é? É assim transmutar os nossos defeitos, esse chumbo que pesa em nós, para transformá-lo em ouro, neste caso virtude interior, não é? Então, aqui, estas 5 virtudes importantes para alcançar essa felicidade. Para ir acabando, entramos na parte final, que é a terceira crise de Sócrates, que veio com a sua morte. A sua morte, ou seja, com o processo que o acusou para ele ser condenado à morte. Ele, como disse, ganhou muitos inimigos ao longo da sua fala ou interpelação com muitas das pessoas de Atenas, os mais sábios, essencialmente, e eles vão acusá-lo de não aceitar os deuses da cidade, introdução de novos cultos e corromper a juventude. Os acusadores foram Meleton, que foi um poeta, mas um poeta não de grande fama, e talvez, diz aqui o Fernando, que talvez quisesse ganhar fama com o processo. Anito, que foi um rico curtidor de peles, mas que sabia muito influenciar as pessoas, e o jurado, que era composto de 500 pessoas, e Lícon, que tinha um grande ressentimento contra Sócrates. No final, depois de Sócrates morrer e os acusadores, digamos, ganharem o processo, não é? O Meleton também foi condenado à morte, o Anito foi exilado e apedrejado, e o Lícon suicidou-se. Ou seja, eles próprios talvez não ficassem de muito consciência tranquila com o que aconteceu. De qualquer forma, Sócrates foi acusado, a cidade que ele tanto ajudou, digamos, a crescer, a autoconhecer-se, virou-lhe as costas e ele sentiu uma grande decepção por isso. A Apologia de Sócrates, de Platão, é magistral. Ele fala, digamos, é a defesa de Sócrates que ele faz contra o jurado. Ele vai dizer o porquê de não achar justo essa acusação, mas aceita a acusação da melhor forma, não aceita a solução que lhe dão-lhe a solução de parar de filosofar, parar de interpelar as pessoas e fazer com que, deixar de ser a pessoa que era, não é? Ou dão-lhe a solução de se exilar longe de Atenas. E ele diz que não está para aí virado e que mais vale sofrer uma injustiça do que cometê-la. É uma frase que o Platão coloca na Apologia de Sócrates, e ele prefere sofrer a injustiça que a seu próprio, desde o seu ponto de vista, é uma injustiça, mas ele aceita da melhor forma, porque para ele a morte é uma transição, e ele fala muito naturalmente da morte, da vida depois de estar com os grandes heróis que aparecem nas grandes, nos escritos da Ilíada, enfim, de grandes heróis que estão do outro lado, não é? E ele vai dizer que para ele a morte não é um problema e que aceita da melhor forma e que cada um fique com a sua consciência, dos acusadores e os que votaram em contra da sua morte. Ele, na primeira acusação, que é de não aceitar os deuses da cidade, ele diz que não é o caso, que não quer, que não está contra, ele só não aceita que os deuses tenham a característica humana que têm. Porque, na realidade, os deuses da mitologia estão muito antropomorfizados, não é? É como se nós fizéssemos uma projeção das nossas características humanas para eles. Eles têm a raiva, eles atraem-se uns aos outros,
todos eles têm comportamentos humanos. Não é? E ele vai dizer que isso não é assim, que os deuses não aceitam esta troca de favores entre uns e outros e que não há comércio com o sagrado. Isso não pode existir. O comércio com o sagrado não existe. O que ele quer é que a nossa relação seja com o nosso Deus interior, não é? Que é esta segunda acusação, que é a introdução de novos cultos. O que é este novo Deus? É a nossa consciência individual, é a nossa liberdade interior, a dignidade humana, não é? Este daimon que ele fala é a sua voz interior, talvez a nossa intuição, não é? Cada um tem o seu daimon, cada um tem a sua voz que dita e que diz o que é que tem que fazer. Mas é este contacto com esta alma imortal que ele quer que as pessoas despertem para isso. E eles, digamos que os acusadores não entendem isso, não é? E daí eles acusarem deste novo culto. O novo culto é a nossa voz interior, não é? A terceira acusação é a corrupção da juventude, em que ele diz que no Senhor, que ele não corrompe a juventude, simplesmente alerta a juventude para a corrupção existente, neste caso em Atenas. Estamos a falar numa altura em que Péricles já faleceu, a democracia derrocou, entrou o governo da tirania, dos 30 tiranos, depois a democracia voltou, mas é uma democracia com valores morais um bocado deteriorados, e ele acusa, não é? Digamos, e quer que haja uma reforma do poder judicial, e o próprio Platão está muito a favor disso, mas pronto, ele é acusado de corromper a juventude, e com isso ele acaba por aceitar a morte, e no fim da apologia de Sócrates, ele vai acabar com uma frase magistral, no sentido de que ele diz que já é hora de irmos, eu para morrer, vós para viver. Qual de nós vai para a melhor sorte? A todos está oculto, exceto para Deus. Ele vai tranquilo, deixa toda a gente ir embora, vão à vossa, ele bebe a cicuta, deita-se e falece. Enfim, para mim é um exemplo de vida reta, e acho que os tempos de hoje, em que temos aparentemente uma sociedade muito flutuante, muito líquida, em que não há certezas, há muita opinião, todos têm a razão e todos lutam, não é? Ninguém tem razão, mas todos têm, e então, pronto, mas é o que parece, não é? E tanto faz, ele tem a sua razão, nós temos a nossa, mas Sócrates diz, não, existe uma verdade, os sofistas podem dizer que há muitas verdades, mas existe uma, e é essa voz interior nossa que nós temos que seguir. Sócrates fez o papel dessa voz interior de todos, ninguém gosta muitas vezes de ouvir esta voz interior, ninguém gostou, ou muitos não gostaram em Atenas, e foi neste caso sentenciado à morte, mas acabaria com a frase do próprio Sócrates em que diz que uma vida sem escrutínio não vale a pena ser vivida. Então, analisemos a nós próprios, analisemos interiormente para pelo menos não cometer os mesmos erros uma e outra vez.